Oi, pessoal. Como eu havia prometido, né, vamos fazer uma revisão sobre as escolas literárias, né, de língua portuguesa, literatura. Então, quando a gente está no primeiro ano, a gente estuda o que é literatura, textos, linguagem verbal, não verbal, etc., né? E aí a gente se adentra lá nas escolas literárias sobre o trovadorismo, né, que é o objetivo maior, assim, que a gente compreende sobre o trovadorismo é Deus no centro do universo, que isso chama-se teocentrismo, né? Então eles tinham Deus como centro do universo e isso aconteceu lá na Idade Média. Quem estudou comigo no primeiro ano viu. Depois disso vem o humanismo. Como eu falo lá no primeiro ano, há quem diga que trovadorismo e humanismo é junto, né? Então eu estou fazendo assim uma linha do tempo. Vamos tentar fazer o raciocínio junto comigo, tá? Então, o humanismo ele vem logo após o trovadorismo, ainda na Idade Média. Aí lá no humanismo já não é mais teocentrismo, e sim ele é o antropocentrismo. Ele tem o homem no centro do universo. Aí é que começa, né, a surgir pesquisas, a ciência. O homem começa a ficar um pouco mais, tem uma outra visão, tá? Não é que ele não acredita em Deus, mas ele começa a ter outro tipo de visão em relação a tudo isso. Aí, o trovadorismo e o humanismo acontece na Europa, não acontece no Brasil. Aí depois disso vem o quinhentismo, que nós temos 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, né, com a descoberta aqui do Brasil. É, Aí essa escola literária chamada de quinhentismo, né? Essa aí eu só vou passar assim rapidão por cima, só quinhentismo. E depois disso, nós temos o Renascimento, que é do século XVI, e depois vem o Barroco. Aqui nos slides eu fiz o contrário. Eu explico o Barroco primeiro, para depois ir para o Renascimento. Tá? Então, quando eu chegar lá no Renascimento, eu faço a retomada novamente. Tá? Então, o que é o Barroco? É uma escola literária que o Renascimento deu ao homem o papel de senhor absoluto da terra, dos mares, da ciência e da arte. O sentimento de que, por meio da razão, dele tudo podia. Mas até onde iria a aventura humanista, né? No Renascimento, gente, o homem ele tenta resgatar a cultura greco-romana. Tá? O que a gente vê muito em filosofia, tá? A gente vai ver mais tarde, tá? O que é isso aqui no decorrer dos slides, tá? No século XVII, por força de vários acontecimentos religiosos, políticos e sociais, valores religiosos e espirituais abandonados no mundo medieval ressurgem, passando a conviver com os valores renascentistas. Então, aí dá uma, como eu disse, né? Os valores espirituais eles se perdem, né? E aí ele vem outros tipos de valores no Renascimento. Os valores religiosos e espirituais eles são abandonados, né, como está ali no slide, e no mundo medieval e ressurge passando a conviver com os valores renascentistas. Então, aí ele dá uma mesclada, ele junta lá da Idade Média, vem aqui com o Barroco, com o Renascimento, mais o Renascimento, tá? Ele faz essa junção. Mas o que vai predominar aí? O Barroco. A expressão artística desse momento de dualismo e contradição é o Barroco. Então, ele fica naquela, não sabe se vai, sabe se vem, né? Estudar esse movimento implica conhecer as condições em que o homem da época, tanto na Europa quanto no Brasil colônia. Então, o Barroco, ele, como se, essas imagens que eu coloquei, eu não coloquei imagens aleatórias, tá? Elas são imagens que representam o Barroco. Então, o Barroco, ele tem muitas imagens sacras, que são imagens de igrejas, tem aquela dualidade, né?
Olha, você não sabe se é um santo, se está falando com alguém, algum ser divino ou não, você fica naquela, né? E ali eu coloquei alguns links. O primeiro link, ele é de um filme que fala sobre o Gregório de Matos. Gravem bem esse nome, Gregório de Matos, de Ana Carolina. Esse filme, ele é encontrado no YouTube. Tá? Então tá ali o link. Então ele vai contar sobre o Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele foi o principal autor do barroco no Brasil. Então você vai poder entender sobre o barroco no Brasil vendo um pouquinho do filme. Quem não quiser ler nada, quem não quiser ler livro, quem não quiser. Tá? O segundo link, ele vai falar sobre a Mary Stuart, o terceiro. Deixa eu olhar aqui, que eu já esqueci. Ah, tá. O segundo link é um filme, O Homem da Máscara de Ferro. Tá? Eu até já vou adiantar vocês que esses dois filmes são filmes antigos, mas eles são bem interessantes de assistir, que você pode entender o conteúdo. E o terceiro link é um trailer do filme Mary Stuart, a Rainha dos Escoceses. É só o trailer do filme. Mas, outra dica, quem assistiu aquele seriado, aquela série chamada Reinado, com a Adelaide Kane e com o Toby Ragbel, também pode ver um pouquinho como que era o estilo, né? Ele pegou bem a época também barroca na Europa. Dá para ver um pouco do estilo barroco também europeu, tá? Então, aí são representações que vocês podem entender mais rápido. Então, vamos voltar a falar um pouquinho do barroco? Ele pega, ele é esse dualismo, tá? Não sabe se reza ou não reza, tá? Ele pega essas imagens sacras, tá? Você não sabe se ele mistura com o Renascimento, ou se ele vai lá para aquela religiosidade do feudalismo, o que ele fica nessa dualidade, tá? Aí o Barroco, a arte que predominou no século XVII, registra um momento de crise espiritual. Nesse momento histórico convivem duas mentalidades, é como eu disse, né? A dualidade ali, né? Fica aquela coisa, não tem exatamente um caminho, né? Nesse momento histórico convivem duas mentalidades, né? Duas formas distintas de ver o mundo. De um lado, o paganismo e o sensualismo do Renascimento, em declínio, né? O que é esse sensualismo do Renascimento? Vou mostrar para vocês, tá? Do outro, a forte onda de religiosidade que faz lembrar o teocentrismo medieval. Então, você não sabe. Ele fica nessa, né? Eu não coloquei nenhum texto para não ficar lendo, para não ficar aquele vídeo cansativo, aquela coisa arada, né? Vocês poderão procurar depois, né? Pesquisar aí, porque isso aí é conteúdo do ano passado, é só uma pincelada que eu tô dando. Não tem como eu ficar. Eu coloquei essa imagem, mostra bem o paganismo e a religiosidade do barroco. Tá? Ele não dá nenhum nem outro. Vamos lá. Não quero. Ó, o Renascimento. O que é essa sensualidade do Renascimento? Esse aqui é uma imagem do Renascimento. É a típica imagem do Renascimento. Então, ele perde um pouco essa imagem, essa sensualidade, né? E ele vai para o lado teocêntrico da Idade Medieval, no Barroco. Mas ele não vai nem. Ele dá essa misturada, né? E o que o Renascimento queria? Lá no século XVI, o Renascimento apresentou o retorno à cultura clássica greco-latina, eu queria dizer greco-romana, né? Greco-latina, e a vitória do antropocentrismo. Então, o que é o antropocentrismo? O homem no centro do universo. E isso que registra é esse homem aqui, ó. Esse aqui é o que registra o Renascimento, tá? Essa é a imagem que registra o Renascimento. No século XVII surge o Barroco. Então, século XVI, Renascimento, século XVII, o Barroco. Tá?
É um movimento artístico que ainda apresenta alguns vínculos com a cultura clássica, mas busca caminhos próprios condizentes com a necessidade de expressões do modo de vida da época. Tá? Então, o Renascimento, há quem diga que o Renascimento faz parte do Barroco, porque o Renascimento ele já se adentra ali no Barroco, o Barroco não é aquela exatamente, né, não tem assim, ele fica entre antropocentrismo e teocentrismo, né? Mas ele usa muitas imagens de igreja, muitas imagens sacras. Então eu digo assim, eu no meu ponto de vista, quando eu vejo assim, quando eu vou no cemitério, eu já digo assim, ó, imagens barrocas, né? Quando eu vou na igreja, eu digo, olha lá, o barroco. Por quê? Porque tudo aquilo ali, para mim, é a representação do barroco. E o renascimento é o quê? Por que diz assim, ó, renascimento? Porque ele está tentando renascer a arte greco-latina. Né? Está tentando renascer a mitologia. Certo? É isso aí. Revisão. Revisado.